Senador, eu queria falar um pouquinho contigo sobre movimentações políticas. A gente acompanhou aí a mini-reforma ministerial, ou macro-reforma, ou simplesmente uma reforma ministerial, dança de cadeiras. E, recentemente também, o partido, o PL, ele tem sido criticado, por exemplo, como aquele partido que simplesmente atrasa a discussão da reforma tributária porque ela é interessante para quem está na situação. Ou que, com a entrada agora desses partidos, o PL acaba ficando cada vez mais isolado, escanteado, o que colocaria nele também a necessidade de dialogar mais. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor e fazendo um combo. O senhor acha que o PL está com pouco diálogo hoje? E essa reforma ministerial, de algum jeito, interfere nas relações que vocês tenham ou queiram ter a partir de agora com o governo federal? O PL é um partido plural, eu sempre falei isso, mas a gente tem as nossas diretrizes, liberdade econômica, liberdade de expressão, defesa da propriedade privada, dos costumes da família brasileira, o que representa muito bem o presidente Bolsonaro, né? E todos nós que estamos lá. Mas o PL tem, por exemplo, no Norte, no Nordeste, né? Tem alguns parlamentares que tem uma relação mais próxima com governos de esquerda pela situação territorial. Eu não vou aqui dizer que isso não existe. Isso existe, vamos ser claros. No Brasil, eu estive no Nordeste recentemente e vi prefeitos do PL recebendo a filha do Lula. Sim. Lá num evento na cidade, né? O que seria impensável, talvez, no governo do Rio de Janeiro, numa cidade do Nordeste não é, porque precisa do recurso, porque a questão partidária não está muito sedimentada. Mas no debate nacional, eu quero saber. Mas no debate nacional, a gente tem uma liderança. A nossa liderança é o presidente Jair Bolsonaro. Não vejo a menor hipótese, e se ocorresse eu não continuaria no partido do PI, acho que por isso não vai acontecer, do PL fazer parte de ministério ou sequer se aproximar do atual governo, porque nós somos antagônicos na origem. Eu acho até, hoje em dia... Mas a oposição de vocês acaba ficando enfraquecida diante da movimentação de outros partidos que até então integravam a base de Jair Bolsonaro no governo anterior, mas que nesse passa a embarcar nesse governo? Olha, não tenho a menor dúvida que esses movimentos, e vamos direto ao ponto, do Republicanos e do PP, eles constrangem a oposição. Eu tive, inclusive, a conversa com o senador Ciro, né? A gente tem conversado, e se você olhar o PP e os Republicanos no Senado, não há a menor possibilidade dele entregar o que talvez a Câmara esteja prometendo ao governo. Porque eu não espero do senador Cleitinho, da senadora Damares, do senador Mourão e muito menos da senadora Tereza Cristina, por exemplo, votar com o governo. Isso eu não tenho a menor dúvida que não votarão. Nós temos 32 votos, isso ficou definido, infelizmente, na reeleição do Pacheco, né? A nossa oposição, o nosso candidato Rogério Marinho, perdeu, mas teve 32 votos. Nós temos 32 votos, né? E dependendo do tema, podemos ter uma adesão de outros partidos. Essa é a situação real do Senado. Por exemplo, se for uma PEC, o governo deve ficar preocupado, porque a gente, dependendo do tema, pode buscar 9 votos do outro lado. Se for um projeto de lei que a votação é por maioria, a oposição tem maior dificuldade. A oposição aumentou a bancada em comparação com representações de anos anteriores. Como o senhor responde à crítica de que é uma oposição por simples oposição? De forma alguma, eu tenho até falado sempre, a minha oposição é construtiva, fosse quem fosse o presidente da República, né? Agora, a gente vai defender isso. A gente não vai rever a reforma trabalhista. A gente não vai defender a liberação indiscriminada das drogas, como é o que faz a decisão do STF ao falar em 60 gramas, 100 gramas, etc. Sobre a questão do aborto, né? A gente não vai... Esse é um pilar. O direito à vida é a coisa mais importante. Eu que vou ser pai pela segunda vez, tenho um filho agora de 4 meses, né? Eu fiquei imaginando o que pensa a Suprema Ministra. E, gente, eu olho para minha mulher e isso é inconcebível, inconcebível. Mas, senador, até o momento no seu discurso, o senhor fala sobre um Senado, tá, ou uma oposição mais reativa às ações do governo do que uma oposição que venha a ser propositiva. De acordo com isso que o Evandro colocou, não é, dessa fragmentação, digamos assim, da oposição, isso faz com que
a oposição ela não consiga implementar ou colocar pautas que são importantes para o país? Ela tem essa dificuldade. A gente tem marcado posição em muitos temas, mas a presidência do Senado ou a presidência das comissões que perdemos, né, quando perdemos a eleição para o Senado com o Rogério Marinho, são eles que conduzem as pautas. A gente pode, num caso ou outro, fazer uma obstrução, jogar pesado, esvaziando uma votação ou outra, mas a verdade é que quem faz a pauta é o presidente do Senado e o presidente das comissões. A gente tem dificuldade em alguns temas. O senador Seif, o senador Cleitinho, todos os senadores da oposição têm apresentado muitos projetos e a gente tem visto que não andam. Muitos não andam. Agora, também vamos falar a verdade. É a diferença desse governo para o governo passado. O governo passado, a gente sabia qual eram os projetos, qual era a pauta do governo e qual era a pauta do Congresso. O problema desse governo, ideologia à parte, mas é bem diferente do passado, porque você não sabe qual é a pauta do governo, a não ser mais imposto e mais tributo. E não sabe qual é a pauta do Congresso. E o senhor coloca isso na conta de quem? Certamente o senador Rodrigo Pacheco, por ser o presidente do Senado, ele tem responsabilidade direta sobre isso, né? Eu disse a ele, com relação à sobreposição do judiciário ao legislativo, que é preciso chamar o judiciário para buscar essa harmonia e, às vezes, você tem que estressar a negociação para poder chamar ele para a mesa, né? E esse pulso é importante porque também não é ideológico, é a imagem do Senado Federal. A gente é um dos poderes da República. O presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Existe uma pressão dos demais senadores para que isso ocorra também? Sem dúvida. Mas a maioria da oposição, né? E a oposição, ela é minoria, né? No Senado. São 32 votos em 81 senadores.